Mas por quê? Vai ser atropelo, filho. 3x0 hoje? Acaba o jogo hoje. Porque 3x0 não tem como retomar. Vamos lá, calma aí. Acabou. Como é? Não, fala direito, Não, fala pra fora. acho que acaba o jogo hoje. Isso. Tendência é Mas pra acabar o jogo hoje tem que ser 3x0. Lá, o Fio está falando que o jogo acaba hoje. Calma aí. Mas não acaba. Talvez não acabe hoje. Eu cravo que foi esse passe. Não, Pode ser Vou 2x0. ligar aqui pro óbvio Tá aqui, ó. voltando atrás. Então, Eu cravo. O Fluminense tá na final. A chance é 0 de cair pro Vasco. E acaba o jogo hoje. Acaba hoje? Não, porque pode ser 2x0. Ah, porra. 2x0 que é aberto. O goleiro tomou 90 gols, pode hoje resolver a carreira. São 2 jogos, entendeu? Então isso tudo Em me deixa 2 muito jogos o tranquilo. Fluminense não é eliminado pelo Não, Vasco. 2 jogos é impossível. Impossível. Em 2 jogos, impossível. Pode Mas- acontecer. O jogador expulso, o Thiago Silva expulso, 5 minutos. muleta não pode mas em acontecer. 2 jogos, impossível. Assim, Aí tu para e pensa, poxa, mas esse torcedor que está falando isso, ele tem Everaldo no comando de ataque? Ele tem John Kennedy no comando de ataque? Ele tem Freitas? Ele tem René? Ele tem Nonato? É. A gente tem que ouvir isso. Mas, tô muito feliz, família. Tô muito feliz. É a terceira vez que eu apareço por aqui. Vocês estão cansando, né, de ver aqui o rosto do Diagão, esse calvo Lloyd Augusto 22. E de repente, vou te falar, até apareço aí, um vídeo extra. A quarta vez, já pensou? Tem muita coisa pra gente falar, família. E assim, eu tô muito motivado, muito feliz, muito alegre. É a primeira final do nosso canal, Vasco em Família, né? A galera tava até brincando com meu primo que tava passando mal no vídeo que eu coloquei da gente reagindo ali, né, às penalidades. Ele é aquele que começou o canal comigo, Felipe, mandar um abraço pra ele. Ele é o do sofá, tá ali, não tá tomando uma, quando eu tomo uma, eu fico tranquilo, fico mais tranquilo. Mas foi que dia, comentei aqui com vocês, foi um dia complicado. Foi o pior dia na minha carreira de torcedor, de nervosismo, mas sem sombra de dúvidas. Ah, passei momentos difíceis, batalha de Itu, RB Bragantino, mas ontem foi puxado. Eu até cheguei lá em casa, minha mãe tá de prova, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, mete aqui minha pressão, porque o negócio tá feito com a dor aqui na nuca, no pescoço, que loucura é essa? Mas deu tudo certo e agora chegou o momento do vascaíno, do Tiagão, você curtir essa final. Eu tô muito confiante e nesse vídeo, né, a gente já vai começar a falar um pouco dessa decisão contra o Corinthians, até trazendo aqui alguns jornalistas paulistas, né, o Mauro Betting, o Caio Capita, né, que trabalha lá na TNT, eles já estão ali debatendo quem é o favorito para essa final. Show de bola pra gente, né, repercutir aqui um pouco. Eles também vão falar do Felipe Coutinho, que eu quero citar aqui também. Nesse contexto também pra gente debater a final, trazer o Pedrosa falando do Diniz, o Fernando Campos, né, os dois vascaínos, é claro, falando do Ryan. E, cara, e ri um pouco aí do Fio, né, que trabalha lá no Charla, porque no início do Charla hoje, mais família. Cara, ele não escondeu de forma nenhuma a cara de bumbum. O sentimento dele, cara, ele assim com a garrafinha de água, bebeu. 2 segundos depois, bebeu. Ai, que coisa maravilhosa. Ai, que coisa maravilhosa, família vascaína. Então é isso, ó. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 6h57 da noite. Boa noite e vamos juntos para mais um vídeo aqui. Vamos resenhar. Mas antes, dá aquela força aqui para o nosso trabalho, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. E deixa eu falar, porque no calor da emoção aqui, eu até esqueço de falar da parceria do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e também Magazine Luiza, né? Mais uma forma de você estar ajudando aqui o Tiagão do canal Vasco em Família. O seu comentário ajuda, o seu like, o hype, mas de repente você vai comprar no Mercado Livre, Shopee, Netshoes ou Magazine Luiza. Aí tu para e pensa assim, Thiago, eu até vou, mas eu não vou comprar a camisa que você separou, o boné, o tênis, o suplemento. E aí, como é que eu te ajudo? Clica no link. É mesmo? Clica no link, compra a sua parada no determinado site que você está planejando, você não vai pagar R$1 a mais, mas pelo fato do meu link te direcionou para esse site, você vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Então você vai entrar aqui na camisa que está no Mercado Livre, o produto da Shopee que eu separei, entendeu? Aí você vai lá na barra de pesquisa, vai buscar o que você vai comprar, repito, sem pagar R$1 a mais, você comprando vai estar ajudando aqui o nosso trabalho. Fechou?
Vamos seguir a nossa resenha. Família, vocês sabem que eu gosto, né? Eu sou meio dramático. Podemos dizer que essa é a programação mais importante dos últimos anos? Tá aqui. Já estou nesse momento passando uma corrente positiva aqui, né? Para todos que estão dentro do Vasco nesse momento, internamente falando, né? Aquela energia positiva. Vai dar Vasco. O Vasco é campeão da Copa do Brasil 2025. Programação semanal tá aí, ó. Segunda, treino à tarde. Terça, treino pela manhã e viagem para São Paulo. Quarta, o jogo, né? Quinta, treino à tarde. Sexta, treino pela manhã, sexta e sábado. E domingo, a grande decisão, né? Vasco contra Corinthians. Já está confirmado no Maracanã, né, família vascaína? Seguindo aqui a nossa resenha, eu vou destacar, eu sei que não é o momento de falar sobre mercado da bola, mas é só um gancho, é só uma assistência para novamente falar aqui do Andrés Gomes, tá? E vou tocar no nome dele, claro, no final do vídeo, porque entendo que é um jogador muito importante para essa decisão. Por exemplo, né, ele até chegou, verdade, ele fez a estreia dele contra o Corinthians, não foi? Foi, família, ele dá uma assistência ali. Eu tenho certeza que ele jogou contra o Corinthians esse segundo jogo. Agora não sei se foi, né, a estreia. Mas tem um jornalista de fora, eu não sei se ele é colombiano, mas ele tá comentando que o Vasco fez uma proposta pelo Rojas, né? Aqui eu não entendi, ele tá falando que é um volante, né? Que o Atlético Nacional também tem interesse, mas eu acho que ele é atacante, né? Ele é atacante. O Vasco fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, né? Pelo colombiano de 23 anos, é isso mesmo, que atualmente está jogando no Monterrey, time do Sérgio Ramos, né? E assim, família, é o gancho, né? Porque foi muito engraçado aquela história que o Fernando Diniz contou na coletiva, após o primeiro jogo da semifinal do Andrés Gomes, que o Admar chegou com o nome e a análise que ele fez dos vídeos, né, do DVD do Andrés Gomes, ele não gostou. Ele não, eu não gostei muito não, né? Pelo fato dos times que ele jogarem em transição, né? Então ele não conseguiu ali enxergar dentro dos vídeos que ele tem esse 1 contra 1, que ele consegue, né, articular, ele consegue tabelar e, claro, acelerar, que é muito importante. E aí ele conversou com o Aras. Então, assim, entendo que é mais um nome que o Admar tá trabalhando, que é o do atacante Rojas. Vamos ver, né? O Admar tá com a mão boa. Lá ele acertou aí no Cuesta, acertou no Andrés Gomes, e a gente espera que, claro, o Vasco, né, conseguindo aqui acertar com esse jogador, possa somar no ano que vem, família vascaína. Mas assim, até destacando aqui, né, mais uma vez, o Andrés Gomes tá aí, né, ele que fez várias postagens no seu Insta, né, entendo que tá muito feliz, porque não sentiu, né, família, ele não sentiu o jogo, foi muito bem. Na minha opinião, se você pegar os dois jogos, foi o melhor jogador do Vasco, foi o melhor. Sei que o Ryan foi decisivo no primeiro confronto, fez o pênalti, Léo Jardim também, importante, o Puma, eu acho que também jogou muito bem, Barros, mas o que jogou mais nos dois jogos foi o Andrés Gomes. E assim, não tenho a menor dúvida que vai ser um cara fundamental para o jogo contra o Corinthians. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso no final do vídeo, quando eu passar aqui os cortes. Antes, família, deixa eu trazer o fio. Deixa eu trazer ele. Curte um pouco essa classificação. Olha a carinha de bumbum. Chat, o Fluminense faz uma vergonha histórica de ser eliminado por Vasco na semifinal, né? É um time que decidiu não disputar o título da Copa do Brasil e decidiu não disputar a Sul-Americana. São duas eliminações ridículas, tanto para o Vasco como para o Lanús. E está muito na conta, como o Lessa acabou de falar, da diretoria. A gente fez um planejamento e gastou quase 25 milhões de euros e a gente acaba a temporada com o Everaldo de titular. Primeiro jogo ele joga com o Soteldo. Isso fala muito sobre erros da diretoria e que tem que ser cobrada. Não é a pior diretoria do mundo, chegamos na semifinal, mas não dá para comemorar uma eliminação para o Vasco. É um absurdo o que aconteceu na temporada, na formação de elenco do Fluminense. Agora, quem está em campo hoje tem que ser cobrado também. Errou, e não é, observação, não é pelo pênalti, é por mais uma vez entrar em campo e não ter condição de jogo. Estamos aqui, ó. Não tem mais ninguém no setor sul, a gente está trabalhando e a gente vai fazer nosso trabalho como a gente fez no Mundial, que a gente foi bem, a gente vai fazer em Vitória e a gente vai estar aqui também. Mas a gente está aqui como torcedor, vendo o torcedor do Vasco comemorar. Desculpa, tu respeita, é um grande clube, é uma grande história, mas o Vasco não faz cosquinha e não incomoda o futebol brasileiro há 25 anos. Eles trataram como uma final. Eles tinham atacante, a gente não tinha atacante. Pega ele! Ih, rapaz! Pega ele! É óbvio! Ai! Já está na final! É óbvio! Fluminense e Corinthians está na final! Canóbio! Óbvio! Canóbio botou todo mundo aqui, ó! Só vou falar na presença dos meus advogados. Não quero falar. Oh, vamos Fluminense com garra e com raça! Louco! Cadê o da SPM, ó?
Fluminense vai jogar e eu vou ficar louco da cabeça. Nada me interessa. Sou tricolor, sou tricolor, sou tricolor, sou tricolor. Laia, 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 laia. Que isso, hein? Óbvio, o Flu está na final. Enfim. Foi dito isso. Não. Óbvio. Óbvio, não. óbvio, Eu falei que é óbvio, óbvio. Eu lembro desse óbvio. momento. Aconteceu isso. Não, eu Óbvio. falei que óbvio que se equiparam equipes quando é um clássico, se equiparam independente da temporada. Ah, papo É reto. isso, é que às vezes tava falta grandão. atenção de vocês. Você tava entendeu? grandão, Fio, e falou assim: Muito- tá na final. Muito Mas, obrigado ao mas carinho é que- dos torcedores ontem no Maracanã com o Charla. Pô, foi muito maravilhoso, né? A rapaziada que não acredita no óbvio fez uma festa maravilhosa. A rapaziada teve uma presença absurda. E muita gente, cara, assim, eu não sabia que o Fio tinha tantos admiradores vascaínos. Ai, que satisfação, cara. Que satisfação. Observou bem? O rostinho, a carinha de bumbum. Cara, e ele falou tanta coisa do Vasco, do Diniz. Ai, meu Deus do céu. Obrigado, Senhor. Eu te pedi tanto, tá? Te pedi tanto. E você colocou o Vasco na final da Copa do Brasil. Família, assim, eu acho que eu já falei bastante sobre isso, né? Agora é foco total. Pra finalizar nessa zoação toda aí em relação ao Flucê, chega, né? Eu sempre gosto de finalizar. Tem a galera me mandando aqui os vídeos também do Flucê lá do Resenha Mais ou Menos. Chega, já deu, né? Eu acho que a gente já curtiu demais aí essa classificação em cima deles. Um time irrelevante, um time da Série C, um time que, né, uma sequência positiva, 19 pontos na frente do Vasco no Campeonato Brasileiro. E assim, o Vasco foi infinitamente superior. Como é que pode um negócio desse? Não existe. Né? Na visão deles, muita gente falando que ia passar o carro, 3-0, 4-0 no primeiro jogo. É impossível o Vasco eliminar o Fluminense. E o Vasco foi melhor. O Vasco não passou pelo acaso, uma bola de sorte, né? Fechado e buscando os contra-ataques. Não, o Vasco foi superior. Então, assim, o discurso que eu bati na mesa em relação a essa semifinal prevaleceu. Valeu. Era muito mais uma questão de comportamento dos jogadores do Vasco do que talento. Porque talento a gente tem. Para passar do Flucê, passamos, claro, para ser campeão. Agora, entendo sim que é um confronto bem mais difícil, tá? Bem mais difícil. Mesmo o Fluminense no Campeonato Brasileiro teve o quê? 18, 17 pontos, não sei ao certo, à frente do Corinthians. É um jogo muito mais difícil, na minha modesta opinião. Então vamos debater um pouco sobre esse confronto. Deixa eu trazer aqui o Pedrosa, o Fernando Campos, né, o Mauro Betti e o Caio Capita, pra gente falar um pouco sobre esse confronto aí contra o Corinthians. Olha só. Parabenizar o trabalho do Fernando Diniz. Eu vou falar aqui mais uma vez. As pessoas me questionam. Pô, o Simões até me questionou. 19 derrotas, Pedrosa. Ah, mas, gente, não é sobre isso. É sobre o que o time joga. É sobre o que o time mostra pra você que você pode confiar. É você comprar o ingresso e você pensar que o Vasco vai ter a capacidade de vencer qualquer outro time que tá ali. Lógico que tem dificuldade, lógico que tem desequilíbrio, mas o Vasco é uma equipe que foi criada de forma desequilibrada nos últimos anos. Então o que o Diniz trouxe pro Vascaíno é a recuperação da autoestima, é ele colocar um moleque que valia 10 milhões de euros e hoje esse moleque vale 40, pô. Qual é o preço disso pro futuro do clube? Qual é a importância disso pro futuro do clube? A quantidade de jogadores que ele recuperou, a autoestima que ele recuperou de vários e vários atletas, como o Felipe Coutinho, que muita gente dava voltando pro Brasil como um jogador aposentado. E ele voltou a jogar bola. Ontem nem fez um bom jogo, tá? Fez um jogo muito abaixo do que esperava. Mas o Coutinho é uma peça crucial na engrenagem do Vasco. Não só ele, mas entre outros. O Paulo Henrique tá na seleção, cara. Ontem foi outro também que fez um jogo abaixo. Mas é um jogador que tá na seleção. Então, assim, cara, é um conjunto de fatores que fazem esse Vasco chegar à final depois de tanto tempo, mas que é com muito merecimento. O Vasco não está aí por acaso. O Vasco não chegou aí porque deram essa oportunidade para ele. O Vasco superou um investimento de 700 milhões de Botafogo, que é 10 vezes melhor do que o do Vasco, e do Fluminense também, que é muito maior, de vários jogadores qualificados, de um banco melhor do que o do Vasco, e o Vasco conseguiu jogando no Maracanã, porque não pode ter clássico em São Januário, nem na sua própria casa o Vasco pode jogar, e conseguiu passar também. E aí já adiantando, o segundo jogo da final contra o Corinthians vai ser no Maracanã, reeditando a final do Mundial 25 anos depois. Rapaz, ele tem uma presença, ele tem uma aura, que ele é um atleta que ele não sente pressão, não é normal. Não dá pra normalizar o que o Ryan está fazendo aos 19 anos de idade. Porque ele é o grande cara desse Vasco. Tem outros jogadores bem mais experientes, o Coutinho, por exemplo, o protagonista mesmo é o Ryan. E nos momentos que o time precisou dele, em jogo grande, ele esteve lá.
no Brasileirão sendo a revelação dos melhores jogadores aí do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil sendo decisivo, foi decisivo na ida. Se o Vasco passou, tem muito das digitais ali do Ryan com gol, e a jogada que ele faz no segundo gol, que era um jogo morto ali já de empate, ele pega a bola, dribla 3, sofre a falta, cobra rápido, e aí o Verratti faz o gol. Então assim, quando ele faz isso, pra mim isso é muito simbólico, fala assim, dá em mim, porra, eu vou resolver. E ele é esse tipo de jogador. E ontem ele só não fez gol por causa do Fábio. Porque ele atormentou. E esse pênalti que ele cobra aí é uma... Cara... Momento desse pênalti, né? Foi logo em seguida que os dois tinham perdido. Isso é coisa de psicopata, gente. E o riso? A frieza dele, ele sai rindo ali. Cara, uma semifinal, Maracanã lotado. Ele já tinha uma pressão ali em cima dele, porque tem música, ele é o carrasco. E ele cobra assim com uma tranquilidade, dá uma porrada ali, Detalhe, marca. quando ele sai rindo ali e olhando, é pra torcida do Fluminense. Porque a torcida do Fluminense é o lado que o E eu gosto disso, gente. Tem que ter isso também hoje em dia. A gente também tem que parar de ser chato. Do outro lado também, por exemplo, John Kennedy é um cara também que, porra, tem isso, né? De ter essa aura, né? E já mostrou isso em outras oportunidades. O cara é peitudo, tem personalidade, com 19 anos, joga muito. Fisicamente é assim, impressionante. É impressionante como ele é assim, um cara forte, né? Um cara muito completo. O Diniz já falou que pra ele é um dos atacantes mais completos aqui do país. O Vasco foi muito bem ao renovar, né? Com ele, aumentar a multa, valorizar. Tem tudo pra ser. Vai ser a maior venda da história do clube. E ele está construindo uma história muito bonita. Essa final, Corinthians e Vasco, nunca vai ser uma zebra, mas evidentemente não era a esperada. Da minha opinião, assim, desde a primeira Copa do Brasil de 89 para cá, eu nunca vi, ainda mais com 4 gigantes, uma final tão desenhada como a que não vai acontecer entre Cruzeiro e Corinthians. Então isso é fantástico. O Vasco, muitos problemas que teve, vai se superando. E, gente, o Corinthians é capaz de terminar o ano ganhando uma Copa do Brasil, e no caso vai ganhar no Maracanã, onde há 25 anos ele ganhou o mundo contra o próprio Vasco. E mais o Paulista, evitando um tetra do Palmeiras. Então o Corinthians pode... Cara, é negócio... E o Corinthians que acabou atrás do Santos, que estava lutando para o rebaixamento do brasileiro. Cara, futebol é demais, e aí somos obrigados, se puder alguém não cortar o sinal lá em Santos... O Ricardinho tem razão, esse negócio de futebol e esse negócio de mata-mata. Pode acontecer tudo. Não quero o Brasileirão de mata-mata. Mas que o mata-mata é muito divertido, ele é. Assim, mesmo quando o Vasco não estava legal esse ano, e não foram poucas as vezes, aliás, até semana passada ele não estava legal o Vasco, o Coutinho estava entregando. E entregando assim, vinha buscar a bola. Achava até que ele corria muito ainda com o Carille. Ele se movimentava mais do que devia pela idade, pelas dificuldades. Cara, tá demais. Ele continua jogando num altíssimo nível. Falamos do Thiago Silva na seleção. Não acho que seja o caso do Felipe Coutinho, mas ele tá jogando tanto, e as carências, sobretudo na criação do meio campo, eu não levaria. Mas cogito o Felipe Coutinho, algo que, por exemplo, em dezembro de 2024 nem conversaria. Agora, outra defesa fabulosa do Fábio. Segunda temporada que o Coutinho mais joga na Exato. carreira. Não, a temporada do provavelmente Felipe vai passar, Coutinho, né? Tem mais 2 jogos. Sim. A temporada do Felipe Coutinho, ela é muito boa. Muito boa. Mesmo nos momentos que o Vasco não teve tão legal, o Coutinho foi um cara que jogou. O Coutinho teve a maior sequência da carreira, sei lá, desde a época do Bayern, provavelmente, do Barça. Acho que do Barça até. Desde aquela época, atuando A temporada que ele mais jogou do muitos Barça. jogos seguidos, muita minutagem. Fisicamente, eu tô impressionado com o Felipe Coutinho, assim, eu acho que o tanto que ele correu na partida de hoje, eu fiquei impressionado, porque fisicamente ele me pareceu inteiro, e correndo, e desacelerando, e controlando muito o jogo, e ele é um cara que faz esse Vasco jogar do jeito que ele quer. O jogo acontece do jeito que ele quer. É ele que controla, é ele que acelera, é ele que cadencia. Ele faz o que ele quer no campo e o time acompanha ele. E acho que tem um perfil de liderança que ele adquiriu ao longo dessa temporada, que não era muito o perfil do Felipe Coutinho, que é impressionante, assim, também. Dos caras vindo falar com ele, depois do gol ele foi falar com o Paulo Henrique, ele chamando o Ryan pra conversar, ele orientando o time, gesticulando o time o ano todo. O Felipe Coutinho faz uma grande temporada com o Vasco esse ano. Acho que o Corinthians é o favorito. É um pouquinho mais, assim, Eu tipo acho que 50 a 49. Mas eu queria só citar a última rodada do Brasileiro, que não faz tanto tempo assim, não faz nada, o dia 7 de dezembro. Naquela rodada, eu sei que os times já estavam pensando, claro, mais em semifinal de Copa do Brasil, mas naquele dia, na Neoquímica Arena, o Corinthians empatou com o Juventude 1-1 e o Vasco perdeu por 5-0 para o Atlético Mineiro. Eu sei que eles já estavam focados. Os dois poupando, né? Poupando, mas mesmo se não poupasse, gente, o Corinthians não estava legal. Falando sério, de boa, assim, não é só para livrar minha cara, mas de muita gente. Não dava para imaginar Corinthians e Vasco. De boa, você pode pela história, pela camisa, tal, mas pelo que vinha jogando o Fluminense, não vinha jogando o Vasco. Pelo que vinha jogando o Cruzeiro e não vinha jogando mesmo o Corinthians, é demais o que a gente vai ver. É muito legal, é muito futebol essa final que a gente vai ver. Assim, pra mim o Corinthians é favorito pra final, porque a gente sabe, ou ficou claro pra mim, a temporada toda que o Corinthians escolheu os jogos que vai jogar, e os caras vão escolher jogar a final. Isso por motivos óbvios. Precisa O aguardar. Vasco, eu acho que por muitas vezes tentou continuar fazendo o trabalho e tentou atingir o nível máximo e muitas vezes não conseguiu.
E aí foi aquele período que desequilibrou muito e tal. Eu não acho que tem muito favoritismo pro Corinthians, mas eu acho que o Corinthians é favorito por motivos óbvios também. O investimento do Corinthians é muito maior que o investimento do Vasco. Eu acho que o Corinthians tem mais jogadores com capacidade de resolver o jogo do que o Vasco. Eu acho que o sistema defensivo do Corinthians, e pra mim ficou claro na Copa do Brasil, é um sistema ainda um pouco mais confiável do que o do Vasco, mas eu acho que tá dividido, e o fato do Vasco decidir no Rio, acho que pesa um pouquinho e aí deixa ainda mais igual, porque acho que se decidisse na Arena ia ter mais favoritismo ainda pro Corinthians. É inexplicável, é um sentimento de alegria, gratidão. A gente trabalha pra caramba, né? Em alguns momentos do ano a gente não foi tão consistente, mas a gente sabia que na Copa a gente precisava ser forte. E tá aí, chegamos na final. Agora, com muitos pés no chão, trabalhar bem durante a semana pra chegar bem pra final e fazer 2 grandes jogos. Tá aí. Família, deixa eu começar com a visão ali dos vascaínos, Pedrosa e Fernando Campos. Quando o Vasco consegue o objetivo de chegar depois de muito tempo numa decisão e performou e jogou bem, eu gostei da postura do Vasco, então a gente acaba esquecendo de algumas coisas em relação ao trabalho do Fernando Diniz. Mas eu sempre falei aqui com vocês, né, e vocês, né, a galera acompanhou lá, minha família, todo mundo, caraca, Thiago, todo mundo é careca, meu Deus, não tem pra onde tu escapar mesmo. Família, até cachorro e gato, já falei isso aqui, entra cachorro lá em casa, o cachorro fica careca assim, o gato também, é muito engraçado. Então é isso, é meu caminho, é o meu lugar, ficar careca. Mas, cara, o que eu tava falando em relação ao Diniz? Eu sempre, né, eu falo isso aqui com vocês estão careca de saber, é isso que eu quero falar, gostaria de dizer. Que o Diniz é o nosso gênio /22. Ele é um ponto forte do Vasco. O Vasco fez 55 gols no Campeonato Brasileiro. Você pode ter certeza que isso é mérito do Diniz. Certeza absoluta. É ele que, né, ajudou na evolução do Ryan, as movimentações no comando de ataque, as alternativas com os laterais, né? Hoje isso menos, né? Até pela tensão do jogo. Mas você via em alguns momentos, em alguns jogos, o PH aparecendo pelo centro do campo, dando opção. O jogo contra o Santos que o Vasco fez 6. Movimentações assim do Vasco ali com a cara do Diniz, Piton aparecendo dentro da área, PH aparecendo. Então o Diniz é um ponto forte do Vasco. Agora, também é um ponto fraco, né, pela fragilidade defensiva e por alguns momentos escolher um time mais lento, mais pesado para jogar jogos fora de casa, mudanças, né, equivocadas, e eu acho que isso é muito claro para todo mundo. Tanto que, assim, aqui no canal, eu vi muito comentário nesse sentido, que independente do resultado da Copa do Brasil, mesmo sendo campeão, tem muita gente que defende a saída do Diniz para 2026. Eu até desabafei aqui no jogo contra o Galo, que eu falei que se ele colocasse Thiago Mendes e Tietchan na cabeça de área, que foi até, acho que uma provável escalação do GE, eu falei assim, cara, não dá, o Diniz não tem jeito, né, não tem jeito. Mas eu acredito que, cara, o Diniz é um ponto forte, e se ele ajustar, se ele parar com algumas insistências e tudo mais, tem tudo para ser um treinador ainda melhor, né? Um treinador mais, como é que a gente pode dizer? Um treinador que tem que buscar uma regularidade, né? Principalmente em campeonato de pontos corridos, né? Faltou isso pro Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Diniz ajudou muito nesse sentido, né? Atrapalhou muito nesse sentido, como eu disse, com algumas insistências. Mas um outro detalhe, família, a gente pode falar do trabalho do Diniz, é a questão do relacionamento com os jogadores, né? Hoje, nesse confronto contra o Fluminense, eu acho que não tem nada, né? Nada, tá todo mundo muito focado no confronto, né? Em conquistar a Copa do Brasil, mas como vai ser isso aí daqui pra frente, né? Por exemplo, no ano que vem. A gente não sabe. Eu sou a favor, isso eu não mudo, tá? A reformulação no elenco, ela tem que acontecer, independentemente do título. Tá? Tem que acontecer. Muitos jogadores que estão no Vasco nesse momento, né, não podem permanecer. Essa é a minha visão. Em relação ao Ryan chovendo molhado, estou muito esperançoso por causa disso também, pelo momento do Ryan. Acho que a zaga do Corinthians, quando quer, né, foi o que eles falaram aí, existe uma atenção, é uma zaga que sustenta, principalmente na Copa do Brasil. Acho que foi o Corinthians tomou 2 gols na competição, não é isso? Eu acho que é isso. Os dois que sofreu contra o Cruzeiro, eu acho que é isso. Então, assim, é uma zaga nessa competição que sustenta. E a gente tem um centroavante que vive um excelente momento. E dependendo do desenho tático do jogo, o Ryan pode sim, né, aproveitar, porque o André Ramalho e o Gustavo Henrique são bons zagueiros. Mas o Gustavo Henrique é uma preocupação que eu tenho com a bola aérea. Mas, né, o Vasco aproveitar essa arrancada do Ryan e também do Andrés Gomes. Então, estou muito confiante, né, que o Ryan vai ser decisivo nessa final aí
da Copa do Brasil. E aí, família, até passei aí o Felipe Coutinho, esqueci de comentar com vocês, e a análise também ali da mídia paulista em relação à temporada do Felipe Coutinho, eu acho que muita gente vai divergir, né, nessa visão aí que ele vem fazendo uma excelente temporada. Vai ter vascaínos que vão concordar e muitos vão discordar da temporada do Felipe Coutinho. Cara, ontem eu não achei, sinceramente eu não achei que ele fez um grande jogo, errou muito, não conseguiu dar a dinâmica do primeiro jogo, perdeu algumas bolas e que acabou assim que... ele cedeu contra-ataques pro Flucê. Não gostei, cara. Sinceramente, não gostei da atuação do Felipe Coutinho. E ainda assim, né, eu espero, eu confio, eu acredito que vai ter, né, um momento do Coutinho nesses dois jogos. Um dos dois, né? Tem que ter. Coutinho é muito gênio, Coutinho é muito bom de bola. Claro, vai ser um meio-campo ali do Corinthians que tem muita pegada, muita intensidade. Provavelmente vai jogar novamente com 3 volantes, né? 4 volantes. Se o Garro não tiver 100%. Então, assim, o Ranieri, o Bidon, o Martinez, são jogadores que chegam junto. Então, o Coutinho pode ter mais dificuldade nesse sentido, mas, cara, eu acredito porque a gente está falando de um gênio. E o gênio tem que aparecer numa decisão como essa, família vascaína. Em relação ao favoritismo, assim, família, o ponto principal, eu vou, né, como a gente vai falar bastante ainda desse confronto, de repente eu até apareço aqui no quarto vídeo, para destacar algumas opiniões, né, da mídia paulista em relação a essa decisão. Agora sim, o ponto principal, eu vou fazer um recorte de 23 para cá, tá? Dos confrontos do Vasco contra o Corinthians. Porque assim, o retrospecto ele é péssimo, né, de uma maneira geral, mas eu vou fazer esse recorte. O ponto principal de tudo, de qualquer análise tática, de característica de jogadores do Corinthians, né, que jogam no 4-4-2, não jogam com extremos, né, eles abrem o corredor para os laterais. O Bidu jogou muito bem ontem, o Mateuzinho, porque tem 4 volantes que dão essa sustentabilidade para os laterais, né, a avançar. Então é um outro estilo de jogo, é um outro formato de jogo, por exemplo, do Botafogo e do Flucê, que a gente encarou nas quartas e na semifinal. Né, 2 atacantes na frente, o Yuri Alberto, o Depay. Mas o ponto principal é não ter gol bobo, tomar gol bobo, entregar o jogo. Porque assim, você pode ver todas essas derrotas do Vasco pro Corinthians, cara, é surreal. Parece uma coisa assim que não tem explicação, são falhas bizonhas. São coisas inacreditáveis que o Vasco sofre contra o Corinthians, tu entende? São gols bobos, coisas que não dá pra acreditar, se você pegar aí as últimas derrotas, os últimos confrontos. Então isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. E um outro ponto que eu tenho assim pra falar, família, nesse momento, é que a gente não pode levar em consideração os 2 primeiros jogos, né? Os 2 jogos do Brasileirão. O primeiro jogo, um Vasco todo desfalcado, ainda com o Carille, e um segundo jogo com o nosso treinador Fernando Diniz, ainda naquele processo de loucura. Ele não tinha naquele momento ali, né? Não estava fazendo o tratamento, tomando o seu remédio, tanto que naquele jogo o Tietchan machuca. Em vez dele entrar ali com o Barros, que já estava de volta, o que ele faz? Coloca o Verratti e bota o Nuno de cabeça de área. Isso não existe. Isso não existe. Mas de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então foi um jogo que claramente o Vasco perdeu porque o nosso treinador fez a leitura errada. Tanto que o segundo gol, o terceiro gol do Corinthians, o Garro domina a bola na nossa entrada da área, sozinho, livre. Pensa, chuta, eu acho que o Guinegão acaba fazendo gol. Aí o Mateuzinho chuta cruzado, né, bota pra dentro da área e o Guinegão vem fechando. Então, assim, é um jogo totalmente diferente do que o Vasco tem hoje. Andrés Gomes de titular, Ryan com mais movimentação. E, claro, é aquilo que eu falo com vocês que é a minha preocupação inicial, assim, analisando, né, por cima esse confronto. É o nosso meio campo, né, com o Coutinho, com o Nuno, que tá fazendo essa função. O Nuno hoje é muito mais um meia armador ali, auxiliando o Coutinho do que ponta mesmo, né? Pelo menos nesse confronto contra o Fluminense. E o Thiago Mendes. Então é um meio campo que só o Barros tem essa força. Já o deles é todo mundo com uma boa mobilidade. Isso me preocupa, tá? Isso me preocupa um pouco. Então a gente vai ter que ajustar isso aí, mas diferente desses 2 confrontos, a gente vai ter 2 jogadores, né, de mais mobilidade, jogadores com uma boa arrancada, com uma boa velocidade, que é o caso do Andrés Gomes e do Ryan, cara, que podem ser, assim, as chaves pra gente conquistar esse título. E, claro, a defesa sustentar. Isso vai ser muito importante, família vascaína. E aí, no decorrer dos dias aí, terça, quarta, a gente vai falar muito mais sobre esse confronto. Mas o Thiagão, eu tenho certeza que você também tá confiante. Fui!